vamos aplicar isso no treinamento. O que a gente tem de revisão na literatura? Normalmente, estudos no treinamento que abordam força e hipertrofia são estudos de cerca de 6 semanas a 12 semanas. Muito raro a gente ter mais de 12 semanas, ou com indivíduos treinados ou não treinados. A maioria das vezes são indivíduos intermediários, tá? A gente precisa saber interpretar o estudo. Muitas vezes a pessoa pega um estudo com idosos ou com sedentário e isso não se aplica ao indivíduo mais avançado, tá? Algumas coisas mudam, principalmente a percepção de esforço, que o indivíduo avançado ele tem uma resistência ao esforço e a dor muito maior que o indivíduo iniciante, e a resposta hipertrófica de um indivíduo avançado, ela já está no limite, porque ele já é avançado. O iniciante responde com qualquer treinamento. Estudos de iniciante de 4, 6 séries por grupo muscular na semana têm hipertrofia. Por exemplo, aqueles estudos, não precisa de exercício isolado, porque o exercício multiarticulado teve hipertrofia. Teve porque era iniciante. Quanto mais avançado o indivíduo, maior a necessidade dele de treinar mais. Beleza? Então a gente tem que entender, o que eu vou falar aqui são indivíduos intermediários a avançados. O que a gente tem de revisão na literatura? A gente tem que treinos de alta intensidade, lembrando que intensidade é porcentagem de uma repetição máxima na série, é carga na série. Alta intensidade é definida basicamente com porcentagens acima de 80% de um RM, o que gira em torno de menos de 10 repetições máximas na série. São menos de 10 repetições máximas, ou seja, o que são 10 repetições máximas? Você consegue levantar aquele peso de forma dinâmica apenas 10 vezes de uma maneira correta. Depois disso, você ou vai roubar ou você não vai conseguir levantar mais o peso. Então são 10 repetições máximas de uma execução correta. Isso chega a ser uma intensidade alta. E o que esse treino de alta intensidade gera? Ele gera principalmente aumento de força de forma linear. Então essa força, obviamente, quanto mais carga você usa no treinamento, maior seu aumento de força. Então a gente tem um aumento de força com treino de alta intensidade. A gente tem um aumento da falha central no treino de alta intensidade. Por quê? Se a gente está treinando entre 6 e 10 repetições máximas, a gente também tem acúmulo de metabólicos. Não tanto quanto um treino de mais repetições e mais séries. Mas a gente tem acúmulo de metabólico e a gente tem um esgotamento do sistema nervoso central. Porque você está fazendo força repetidamente. É como trabalhar todos os dias 12 horas por dia. Você fica com um esgotamento do sistema nervoso central, onde você não tem uma boa relação com impulsos nervosos. Então isso pode gerar uma falha central. Isso é visto muitas vezes em atletas que pegam muito peso. Por exemplo, a gente tem atletas aí que treinam com muita carga, 4, 5, 6 repetições máximas. Algumas vezes o cara agacha com 220 kg essa semana que vem ele não consegue pôr 220 e põe 200. Por quê? O sistema nervoso central dele não está pronto ali psicologicamente para efetuar aquela carga novamente, por mais que ele tenha conseguido na outra semana. Isso se chama treinar duro, tá? Treinar duro não é ficar cansado ou ofegante, treinar duro é tirar o máximo de cada série da melhor forma. Então, treinos de alta intensidade a gente tem um aumento da falha central. Lógico, se você descansa mais entre as séries, essa falha central pode ser diminuída. A gente também tem um aumento do recrutamento de unidades motoras, consequentemente, aumento do recrutamento de fibras do tipo 2. Por quê? Essas unidades motoras, como eu disse, são responsáveis por ativar a fibra muscular. Então, quanto maior a ativação dessas unidades motoras, desse motoneurônio, maior a ativação de fibras musculares, principalmente fibras do tipo 2, que são fibras responsáveis por levantar maior carga, são fibras mais fortes. Então elas geram um aumento de força, por isso que o treino de alta intensidade aumenta a força, porque a gente tem maior recrutamento de fibras do tipo 2, que são fibras que respondem com mais carga e são fibras que são mais responsivas à hipertrofia. Então elas têm uma tendência melhor à hipertrofia, essas fibras do tipo 2. No vídeo sobre estrutura muscular eu falo melhor sobre elas, as características. Então, nesse treinamento de alta intensidade, maior recrutamento de unidades motoras, maior recrutamento de fibras do tipo 2, aumento de força e também um aumento de hipertrofia muscular. Tanto sarcoplasmática como miofibrilar, a gente tem um aumento dessa hipertrofia aqui, tá? E a hipertrofia muscular aconteceu ou não? Aconteceu, então a hipertrofia muscular acontece no treino de alta intensidade. A gente aplica esse treino de alta intensidade
e a gente tem a hipertrofia muscular. Tem necessidade de falhar em treinos de alta intensidade? Não tem necessidade de falhar em treinos de alta intensidade. Então, treinos de alta intensidade você não precisa chegar à falha. Por quê? Porque a hipertrofia ela é medida por recrutamento de fibras. Quanto mais fibras você estimula, maior a resposta hipertrófica na célula. Se a gente tem um treino de alta intensidade, a gente tem um recrutamento de mais fibras e unidades motoras do tipo 2 e unidades motoras, consequentemente, maior recrutamento de fibras, consequentemente, um processo de mecanotransdução através da contração muscular mais forte, o que gera hipertrofia sem a necessidade de falhar. Então você não precisa fazer a série até não aguentar mais, você pode parar a série. Indivíduos treinados têm uma percepção melhor. Por exemplo, você colocou um peso que você faça 10 repetições máximas. Se você fizer 8, 7, você vai ter uma resposta hipertrófica boa, não precisando falhar. Inclusive, estudos mostram que treinos de alta intensidade, falhando ou não falhando, gera basicamente a mesma resposta hipertrófica, sem a necessidade de falhar. Até porque se você falha várias vezes consecutivas no mesmo treino, falha na primeira série, na segunda, na terceira, você acaba diminuindo a força da próxima série por esgotar os estoques energéticos e aumentar os metabólitos periféricos, o que vai interferir na próxima série. Então não precisa de falhar em todas as séries. Comece a progredir na carga, vá progredindo, não falhe, deixe para falhar em momentos específicos do treinamento, onde você está com uma boa técnica de movimento, uma boa força, um bom dia, aí você falha e usa falha. Não é proibido, pode usar repetições negativas, auxílio, drop, mas para a hipertrofia não necessariamente precisa falhar aqui em treino de alta intensidade. Ok? Então treino de alta intensidade gera hipertrofia sem necessidade de falha, consequentemente não precisa gerar um estresse psicológico muito grande com treinos pesados, tá? E treinos de baixa intensidade. Vamos entender treinos de baixa intensidade. Treinos de baixa intensidade não quer dizer que o cara está treinando leve. Quer dizer que ele não está treinando com alto linear de carga. Ele não está conseguindo... Por exemplo, aqui a gente treina com 80% de um RM. Num treino mais leve, num treino leve entre aspas, num treino de baixa intensidade, essas cargas ficam entre 30% e 60% de uma repetição máxima. Então, cargas de 30% a 60% de uma repetição máxima são treinos de baixa intensidade. São treinos aí que giram em torno de 20, 50 repetições por série. Então, vocês podem ver que são muita repetição por série. Tem que ter muita paciência para fazer 20, 25, 30 séries em uma única série. E várias vezes. 10, 20, 30, 40 séries ali. Para gerar uma resposta hipertrófica, tá? Lembrando que 20 repetições máximas, tá? Você tem que chegar no 20 falhando, não conseguindo movimentar o 21 de uma boa forma, uma boa execução, em uma cadência controlada. Lembrando que a cadência de movimento não precisa ser muito rápida nem muito lenta. O peso conduz a velocidade de movimento. Se está muito pesado, consequentemente, você não vai levantar o peso assim se está pesado. Se está muito pesado, você vai levantar o peso com mais dificuldade. Então, o peso impõe a velocidade. Não quer dizer que está leve, você tem que fazer acelerado. Controla o movimento. Se você está controlando muito o movimento, aumenta a carga. Gera mais tensão, trabalha com peso. Beleza? Então, treinos de baixa intensidade são treinos de 30% a 60% de um RM. Eu coloquei 50% a 60% porque é uma média. Mas de 50% a 60% de um RM. O que esses treinos causam? Esses treinos aumentam a resistência muscular. Por quê? Você vai trabalhar mais na via glicolítica, vai ter uma participação maior da via oxidativa, o que vai gerar um trabalho maior das fibras do tipo 1, que são fibras mais resistentes. Você vai trabalhar fibras do tipo 2, você vai trabalhar fibras do tipo 2 aqui, só que você vai ter um maior trabalho das fibras do tipo 1 em relação ao treino de alta intensidade. Lógico, se você trabalha até a falha, você vai ter o recrutamento de fibras do tipo 2 pelo treino de baixa intensidade, só que você vai ter uma característica também das fibras do tipo 1 trabalhando ali e aumentando sua resistência. Então você vai ter um poder de resistência de tamponamento, um poder de resistência periférica maior. Então você vai conseguir fazer séries mais longas de uma maneira mais resistente, sem sentir tanta queimação. Você também vai ter o aumento da via glicolítica, como eu falei. Quando você aumenta a via glicolítica, você aumenta a produção de lactato, você aumenta a produção de hidrogênio,
você aumenta também a produção de adenosina, de óxido nítrico e também pode aumentar os mediadores inflamatórios. Então você gera uma falha periférica, entre aspas, maior no treino de baixa intensidade e alto volume de repetições. Isso vai gerar uma falha periférica maior, um acúmulo de metabólitos maior, o que pode levar sim a falha periférica momentânea, só que se você descansa alguns segundos você vai recuperar essa falha. E também pode levar uma falha central também. Por quê? Se você teve um acúmulo de metabólitos, você vai ter uma resposta do sistema nervoso central que pode gerar um esgotamento e pode interferir nos próximos treinos. Então, isso aumenta os metabólitos através da via glicolítica e mediadores inflamatórios também. A gente também tem um aumento da falha periférica, como eu falei, que já está respondido. Lógico, se o treinamento for levado à falha. Então a gente tem um aumento da falha periférica, beleza? Hipertrofia. Será que acontece hipertrofia nos treinos de baixa intensidade? Acontece hipertrofia nos treinos de baixa intensidade. Só que essa hipertrofia só é significativa e proporcional a treinos de alta intensidade se for levado até a falha. Estudos mostram que se você jogar o treino de alta intensidade contra um de baixa intensidade, o treino de alta intensidade gera hipertrofia sem a necessidade de falha. E o treino de baixa intensidade gera hipertrofia com a necessidade de falha momentânea. Então você precisa fazer as 20, 30, 40 repetições máximas até esgotar ali a série para conseguir ter uma hipertrofia similar à de alta intensidade. Então treinos de baixa intensidade gera hipertrofia, mas é dependente da falha. Treinos de baixa intensidade, com baixa carga, que não chegam à falha muscular, que não chegam àquele esgotamento muscular, não tem o mesmo potencial hipertrófico que treinos de alta intensidade. Então não adianta querer fazer 50 séries leves, o que acontece bastante, a pessoa vai lá, fica lá assim, aí ela para porque ela está com preguiça, aí ela faz outra assim. Isso é um treino de baixa intensidade que não chegou nem perto à falha e que teve uma sinalização hipertrófica ridícula. Não vai ter hipertrofia nessa porcaria. Lógico, se for um iniciante vai, porque o iniciante nunca fez 3 flexão. Ele vai lá e faz um supino, ele vai cansar e vai hipertrofiar. Só que rapidamente ele vai estagnar e não vai evoluir mais. Então, treinos de baixa intensidade gera hipertrofia se for buscado a falha ou bem próximo à falha, tá? E força, a gente tem aumento de força em treinos de baixa intensidade? Tem. O aumento de força acontece nos treinos de baixa intensidade, só que não é tão impactante quanto o aumento de força em treinos de alta intensidade, porque isso é óbvio. Se você treina com mais peso, você vai recrutar mais fibras, você vai deixar suas fibras mais fortes para levantar mais peso. Se você treina com baixa intensidade, você vai ter um aumento de força? Vai, mas não tão significativo quanto um aumento de força de alta intensidade. Então, vocês notaram a diferença desses dois tipos de treinos? O treino de baixa intensidade gera hipertrofia através da falha ou muito próximo da falha. E o treino de alta intensidade não precisa dessa falha. Só que a gente tem um dominante na hipertrofia muscular, que a hipertrofia é volume dependente. Se você não gera uma carga de trabalho alta, você não vai ter uma resposta hipertrófica. Ou seja, se você equalizar a carga de trabalho, as hipertrofias vão ficar similares. O que eu quero dizer equalizar? Vamos supor que você fez 10 séries de agachamento com alta intensidade e nessas 10 séries de 10 repetições gerou 2 toneladas de carga no final do agachamento. E aí você fez 20 séries de baixa intensidade, de, 15, 20 repetições, o que também gerou 2 toneladas de carga no final desse treino. Os dois treinos teve uma carga equalizada, uma carga de trabalho equalizada, os dois treinos vão ter sinais hipertróficos similares. Só que aqui você fez o dobro de séries, você fez muito mais repetições e você teve um desgaste psicológico maior. Porque você teve um trabalho mais prolongado, você usou mais tempo e teve uma hipertrofia similar? Teve. Só que no treino de alta intensidade você não precisou falhar, você fez menos séries e teve um aumento de força maior. Consequentemente, a hipertrofia foi melhor não, né? Foi de uma maneira mais eficiente no treino de alta intensidade. Quando você equaliza a carga, a hipertrofia fica similar. Por isso que a gente não pode fazer confusão. Às vezes o estudo faz um treino até a falha
e mostra que teve mais resultado falhando. Por quê? Porque o indivíduo que foi até a falha muscular, ele fez 2, 3, 5 repetições a mais do que o indivíduo que não foi à falha muscular. Isso gerou uma carga de trabalho maior, o que gerou um sinal hipertrófico maior. Então cuidado com essas interpretações na hora de ler algum estudo. Importante também citar que quando a gente fala treino de baixa intensidade, algumas pessoas falam que é um treino leve. Não é treinar leve. Treinar leve é dar mole no treino. É não saber contrair o músculo, é treinar errado, é fazer um exercício sem saber o músculo que está sendo recrutado, é não aprimorar o treino, é não subir a força. Se você pode aumentar a força no treinamento, suba a carga, não tem por que não subir. Se você consegue fazer 2 repetições a mais, faça de uma boa forma. Isso é treinar duro. Treinar fofo, treinar mole, é não se dedicar no treino. Ficar fazendo 30 séries sem descanso, ficar cansado, fazendo jump no meio das séries, correndo, fazendo um monte de série junto, não é treinar pesado. Fazer loucura, você não está descansando. Se você não descansa, você tem um aumento do acúmulo de metabólitos, consequentemente você vai interferir as próximas séries do seu treino. Você vai gerar um esgotamento energético, um esgotamento do sistema nervoso central, o que vai interferir as próximas séries.